Olá, tudo bem? Você tem visto o que está acontecendo nos bancos do Líbano? No final do vídeo tem uma dica de como se proteger de bloqueio de conta nos bancos. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se e assinale o sininho para não perder nenhum dos novos vídeos. Tem aparecido na mídia tradicional e na internet cenas de várias pessoas invadindo bancos no Líbano para retirar dinheiro das agências. Não são bandidos. São titulares de contas bancárias que tiveram seus recursos financeiros depositados nas instituições bancárias bloqueados pelo governo libanês. De acordo com o governo, o que levou ao bloqueio do dinheiro das pessoas nas contas bancárias foi a crise financeira que se agravou com a pandemia. Porém, essa não é toda a verdade. Em razão da desvalorização da moeda do Líbano, o governo limitou os saques ao equivalente a R$ 2.000 por mês. Essa limitação está vigente há quase 3 anos, isto é, antes mesmo da pandemia. Não é possível retirar dinheiro em caixas eletrônicos, apenas em agências e dentro do limite imposto pelo governo. A inflação corroeu a moeda libanesa em mais de 90%, e o valor autorizado para saque pelo governo não é suficiente para praticamente nada. Isso fez com que vários libaneses invadissem agências em vários pontos do país para retirar, à força, seus depósitos. E a inflação, ao contrário do informado pelo governo, foi produzida pela forma irresponsável do Estado tratar a moeda, com emissões de unidades da moeda sem que a produção de bem e valores acompanhasse. Para entender mais sobre o que realmente produz inflação, assista ao vídeo que aparece nos cards. Essas notícias de bloqueio de ativos financeiros nos bancos fazem lembrar ao brasileiro o famigerado Plano Collor. No governo do ex-presidente Collor houve o bloqueio de valores nas contas poupanças dos brasileiros, o que causou uma enorme onda de sofrimento ao povo, inclusive com várias pessoas cometendo suicídio. E hoje, seu dinheiro depositado no banco no Brasil está seguro? Algumas pessoas, em especial aquelas que não passaram pelo governo Collor, afirmarão que isso é coisa do passado e que o lugar mais seguro para guardar dinheiro é no banco. Porém, como está demonstrado pelo caso do Líbano, a qualquer momento, o Estado, que controla o sistema bancário através do Banco Central, pode determinar o bloqueio de ativos financeiros em contas bancárias. É importante que você compreenda que o contrato que você tem com o banco é um contrato de depósito, no qual fica estipulado, entre outras cláusulas, que o banco entregará o seu numerário quando você o solicitar. Isso é, você tem um contrato com o banco que pode ser quebrado pelo banco por ordem da Autoridade Financeira Nacional. E em um setor altamente controlado, quem decide, ao final, se você terá acesso aos seus depósitos é o Estado. E a ordem de bloqueio vem sempre sem aviso prévio. Vale destacar isso. De acordo com o Banco Mundial, a crise econômica do Líbano pode ser classificada como uma das 3 mais graves desde meados do século XIX. No Brasil, na época de Collor, as pessoas buscaram alternativas aos bancos, isto é, passaram a guardar dinheiro em casa. Os libaneses, para tentar contornar o problema do sistema bancário, procuraram sistemas alternativos aos bancos, de acordo com o site Blocktrends. E a alternativa encontrada mais segura em gerência estatal sobre o sistema bancário é a moeda não estatal. Assim, o Bitcoin tem se tornado uma alternativa cada vez mais adotada pelos libaneses. A economia digital baseada, em especial no Bitcoin, tem sido a alternativa dos libaneses ao sistema bancário tradicional, altamente regulado e sujeito às medidas leoninas do Estado. O Bitcoin é uma moeda que surgiu como resposta à crise econômica mundial de 2008, conhecida como a crise do subprime. O Bitcoin é uma moeda e sistema financeiro não estatal, baseado em criptografia e descentralizado. Isso significa que não tem um ente ou uma autoridade central que dita as regras da blockchain. As regras são pré-estabelecidas na programação da blockchain, e para sua mudança, precisa haver um consenso dos participantes da rede. E praticamente todos os participantes da rede sabem que o valor do Bitcoin reside da previsibilidade das suas regras. Falei em valor, não em preço. O preço irá variar de acordo com a demanda pelo ativo. Como os mineradores precisam investir grandes somas de recursos para a compra de equipamentos e para a mineração, o incentivo que eles têm é de seguir as regras da rede Bitcoin.
E isso serve para manter a qualidade da rede e, por conseguinte, o valor da blockchain como um sistema financeiro alternativo ao tradicional e, ao mesmo tempo, uma moeda não estatal e sem fronteiras. Aqui no canal há uma playlist sobre o Bitcoin. Se você quiser saber mais, clique no card acima. E a crise econômica não é privilégio do Líbano. O continente europeu está vivenciando inflação alta, a mais alta em várias décadas. Ainda há a guerra da Ucrânia para piorar a situação no velho continente. E, pela globalização dos meios de produção e do sistema financeiro, os efeitos danosos da inflação e da guerra na Europa produzem estragos em vários pontos do globo. Os analistas preveem o agravamento da crise econômica no mundo todo. E nessas situações, os estados aumentam a intervenção na economia, encampando muitas vezes setores produtivos enormes, em nome do bem comum. Além disso, desapropriações de bens privados e bloqueios de contas bancárias costumam ser utilizados pelo Estado. Se o vídeo está sendo útil para você, compartilhe-o com seus amigos. Desta forma, pode ser uma boa alternativa você alocar parte do seu patrimônio em uma moeda que não seja controlada pelo Estado. Isto é, em Bitcoin. Desta forma, se os seus ativos que estão depositados em bancos forem bloqueados, você terá uma alternativa em moeda não estatal para a compra dos itens básicos para sua sobrevivência. Vale lembrar que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, mas pode ser um alerta para a necessidade de diversificação na alocação dos seus recursos financeiros, não deixando todos em local que esteja fora do seu controle, que depende de um terceiro, no caso, o Estado, autorizar o saque. Porém, para aproveitar a independência que o Bitcoin pode proporcionar em relação à moeda estatal, você não pode deixar o Bitcoin em uma corretora. Você deve fazer a própria custódia do ativo em uma carteira privada. Vamos ver como a economia mundial irá se comportar nos próximos meses. Como a Europa vai reagir à sua crise econômica. Isso sem falar no risco China, que, por ser uma economia cujos dados são divulgados após a censura estatal, nunca se sabe o real estado de sua economia. Porém, como não é possível prever com exatidão como será o futuro, várias pessoas comuns ao redor do mundo estão optando por guardar parte de seus recursos financeiros na rede Bitcoin para evitar bloqueios, já que esta rede não está sob o controle estatal. Veremos como os outros sistemas bancários irão se comportar em um eventual agravamento da crise econômica mundial. Obrigada pela sua audiência e até o próximo vídeo.